Preferia que você só atirasse em latas no quintal, mas sei que vai caçar passarinhos. Pode matar todos os gaios que você quiser, se conseguir acertá-los. Mas lembre-se de que é um pecado matar um pássaro imitador. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra falar de uma das minhas mais gratificantes leituras do mês de janeiro. O Sol é para Todos, que em inglês é To Kill a Mockingbird, e em português de Portugal se chama Por Favor, Não Mate a Cotovia. Eu tenho quase certeza que é isso, se não for errado aqui na tela. Eu acho que eu vou começar nos livros que eu for falar sobre, a falar sobre os títulos em Portugal, porque tem uns que são tão diferentes que já parece que é outro livro. Mas enfim, o livro em si fala da história, começa na verdade a falar sobre a história da Scout, que deve ter uns 6 anos, do irmão Jam, e começou a chover. Enfim, eles gostam de brincar, eles estão meio que de férias, brincando, se divertindo, e aí aparece o Jill, que é e tem 7 anos, e ele vem passar as férias lá e já arranja amiguinhos para brincar. É bem inocente o início meio que do livro. O ponto de vista é sempre da Scout. E, enfim, esse Jill, ele é bem atentado, e ele já se junta com 2 crianças que também são bem atentadas. Então o plano deles é ou entrar em contato com o tal Bradley, ou fazer ele sair de casa. Esse Bradley é um dos vizinhos da Scout e do Jam, porque a fama que ele tem na cidade, ao menos do ponto de vista das crianças, é um ser, um ícone da cidade, pelo fato de que ele teve uma juventude meio que rebelde, e do nada a gente percebe que ele, do nada não, tem até uns certos motivos, mas ele se tranca na casa e nunca mais sai. A Scout nunca viu ele, o Jam nunca viu ele, e muito tempo antes deles nascerem ele já não saía de casa. Então, será que ele morreu? Será que aconteceu alguma coisa que faz com que ele não saia de casa? Eles começam a criar várias hipóteses a respeito desse Bradley, e eles querem fazer esse Bradley sair de casa ou conversar com o Bradley, qualquer coisa. E nisso, assim, basicamente esse é o início do livro, e a gente tem o livro é dividido em 2 partes. Então na primeira parte, aqui e ali, esporadicamente a gente vai percebendo que o pai das crianças, o Atticus, ele é um advogado que vai defender uma causa muito difícil. Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai descobrindo, né, que na verdade ele vai defender um negro que está sendo acusado de estupro. Falando do Atticus em si, eu gostaria muito de saber qual é a fonte que esses autores vão e bebem para poder criar personagens tão marcantes, inesquecíveis, como o Atticus, como o Sr. Singer do Coração Caçador Solitário, porque são personagens assim que você tem um pedaço do seu coração todo reservado a eles. Esse Sr. Atticus, que é o pai das crianças, ele é um exemplo de retidão, de justiça, de moral, de tudo que você quiser. É o Sr. Atticus. Então a gente vai percebendo que, gente, não tem como não amar esse homem. A gente vai percebendo que ele é muito respeitado na cidade, ele, sei lá, é o maior representante dela. Só que mesmo assim, mesmo toda a população que mora na cidade de Macon, no Alabama, mesmo eles respeitando o Atticus, quase colocando o Atticus num altar, mesmo nesse caso que ele tá defendendo um negro, os cidadãos, os habitantes da cidade, eles ainda acham que o Atticus não deveria estar defendendo esse negro. Eles ainda acham que o negro... Alguns duvidam, mas mesmo duvidando, eles acreditam que o negro deveria ser condenado. Então a gente tem logo esse primeiro questionamento trazido pela autora, que é a questão da desigualdade racial. Né? Eles dizem: Atticus, você não deveria estar defendendo. Por mais que eu goste de você, por mais que eu saiba que você é um padrão de justiça, você não deveria estar defendendo esse negro. E outros não só dizem: não, você não deveria estar defendendo esse negro, como acusam, como ofendem o Atticus, como ofendem as crianças. Algumas pessoas, inclusive a própria família do Atticus, diz para as crianças: o pai de vocês é um amante de negros, sabe? Como se negro, né,
na visão deles, fosse um ser inferior. Então, essa é a primeira parte do livro um pouco. E na segunda parte já começa literalmente com o Jem não querendo mais andar muito com a Scout. Ele tá meio que se tornando muito impaciente em algumas horas com ela. E aí a gente já percebe que a história avança um pouco, porque essas crianças elas vão meio que amadurecer, porque o julgamento está se aproximando, as acusações estão se aproximando, as ofensas estão ficando mais fortes, mais intensas. Então a gente vai percebendo todo esse crescimento da história. No julgamento em si, o Atticus consegue, através de várias provas e contraprovas, plantar a dúvida, tá? A dúvida no tribunal. A gente sabe que a gente vai percebendo que não é o Tom não estuprou ninguém, que era o negro, Tom Robinson. Não sei se eu já falei o nome dele, mas é o Tom Robinson. E a gente vai percebendo que todo mundo começa, não é tão claro, né, como água, existem mais coisas aí. E aí acontece que existe, né, o veredito, e o veredito tá lá reservado no canto dele, enfim, dito. Só que isso muda, esse julgamento muda pra sempre as crianças, né? São aquelas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente percebe que a gente não volta mais a ser o mesmo. E principalmente o Jem, ele fica injuriado. Vocês meio que já devem perceber então qual é o final do julgamento, mas se acalmem, porque o livro todo não é só em torno do julgamento. E aí o Jem diz assim: como é que eles puderam fazer isso? Como é que eles puderam? Eu não sei, o Atticus começa dizendo. Eu não sei, mas fizeram. Já fizeram isso antes, fizeram essa noite e farão outra vez. E quando isso acontece, parece que apenas as crianças choram. Boa noite. Então a gente percebe que o Jem, se você for ler, você percebe que o Jem ele não quer mais ouvir falar desse assunto, e não quer mais conversar sobre esse assunto. E a Scout, apesar de ser menor, mas ela vai também entendendo que tá tudo errado, né? É tanta discriminação racial nesse livro que, inclusive, quando as próprias crianças vão com a Calpurnia, que é a pessoa que trabalhava na casa delas, para a igreja dela, que era uma igreja de negros, existem negros que não gostam da presença dos dois lá. Vocês têm a igreja branca de vocês não precisam vir aqui na nossa. A própria Calpurnia, ela fala super certo, ela ensinou a Scout a escrever, mas quando ela chega na igreja dela, ela meio que começa a falar como os negros falam. Então você percebe que é muito essa questão de impressões também, né? E existe todo um diálogozinho entre a Scout e o Jem, porque ele diz: Calpurnia, você sabe falar certo. Depois que eles saíram da igreja, ela diz: mas eles não precisam saber, porque vai querer dizer, essa minha atitude vai significar que eu tô querendo me mostrar, que eu tô querendo ser mais que ele. Eles não precisam disso, né? Então existe todo esse diálogo. Quanto à questão... E aí a história continua, né? Daí pra frente, depois desse julgamento ainda tem muita coisa que acontece, não em relação à quantidade de coisas, mas à profundidade delas. Em relação ao título, que é muito importante, inclusive o trecho que eu li no início é super fundamental para você entender a mensagem do livro lá no final. O título no Brasil é até bom, poético um pouco, mas nada se compara ao original. Mas eu também entendo porque o original também não ia ficar a melhor coisa, porque eu acho que aqui no Brasil a gente não tem um Mockingbird. Se a gente tem, por favor, me avisem. Mas enfim, o original, como eu já falei, se chama To Kill a Mockingbird, que em outras edições eu sei que foi traduzido por Cotovia, mas na minha tá por Pássaro Imitador. Então a gente percebe que o Atticus, como eu já falei, ele é esse padrão de justiça, mas ele sempre tenta se colocar no lugar dos outros, mesmo praticamente quando as coisas são injustificáveis. Ele diz: mas filho, preste atenção, essa pessoa foi criada assim, por isso que ela tem essa visão de mundo. Quando o cara, sabe, ele tem uma justificativa pra todo mundo, sabe? Tipo, ninguém nunca tá muito errado. Sempre tem um porquê da pessoa agir assim. Mas o único momento do livro em que o Atticus diz que algo é errado
é justamente nessa parte que eu li de alguém matar um pássaro imitador por pura diversão. E a vizinha deles, que é uma das únicas pessoas que é branca, mas que que é branca, mas que se agrada da atitude do Ética de defender o negro, ela diz assim também depois: seu pai tem razão, ela disse. Os pássaros imitadores nada fazem a não ser cantar para agradar aos nossos ouvidos. Eles não estragam o jardim de ninguém, não constroem ninho nos milharais, apenas cantam para alegrar os nossos corações. É por isso que é um pecado matá-los. Né? Então a gente vai percebendo que é muito errado matar um passarinho, esse tipo de pássaro, um mockingbird. Muito errado. O único momento em que, caramba, não tem desculpa para você se você matar um mockingbird. E lá no final do livro, a gente pega essa explicação dessa vizinha de que eles não fazem nada de errado, pelo contrário, tudo que eles fazem é nos alegrar. Inclusive aqui no rodapé do livro diz assim: seu canto é alegre e muito apreciado no sul dos Estados Unidos e ouvido ininterruptamente nas noites de luar. Suas imitações são perfeitas, né? Então, não só eles não fazem nada de ruim, como fazem muita coisa de bem. Então a gente pega isso, o que acontece lá no final do livro, que isso eu não vou entrar em detalhes, mas a gente percebe que assim como matar aqui seria errado, existe meio que haveria uma forma de morte no final do livro se algo acontecesse. E é um livro sobre, amadurecimento, mesmo que você não queira. Assim, principalmente para essas crianças aqui, amadurecer não foi legal, mas foi necessário. Né? A gente percebe toda esse crescimento de vamos brincar e importunar Bradley pra caramba. Alguém foi super injustiçado. Nosso pai, que era a única pessoa que poderia fazer algo, não conseguiu. Inclusive, há um avanço, mesmo que o julgamento não tenha terminado da forma adequada, né? O Jamie fica injuriado e diz: nossa, nada aconteceu. E aí, eu acho que é o Éticas ou a vizinha que dizem: vocês perceberam quanto eles demoraram pra acusar, pra realmente dizer que o cara era culpado? Vocês não pensaram que o seu pai foi designado para esse caso justamente porque ele era o único que poderia fazer algo? Né? Então eles vão sendo confrontados. Todo mundo aqui vai sendo confrontado. E assim, numa interpretação muito pessoal... eu esqueci, falando em interpretação pessoal, eu esqueci de dizer algo. Existe uma passagem nessa história em que as crianças estão brincando na rua, algo assim, e elas veem um cão andando todo babando e todo parece bêbado, enfim, com raiva. E eles falam pra Calpurnia, a Calpurnia liga pro Sr. Éticas, o Sr. Éticas aparece lá com alguém que seria o encarregado de matar, alguém que teria essa capacitação, algum cargo na cidade, eu não vou lembrar. Mas essa pessoa não consegue, sei lá, por nervoso, ansiedade, alguma coisa, ela não consegue matar. E ele diz assim: não, Sr. Éticas, eu acho que o senhor é o mais adequado para esse caso. E a gente pega isso, que ele conseguiu matar o cachorro com um único tiro. A gente pega isso de que ele exterminou esse mal nessa pequena vizinhança, e a gente pode ampliar isso para ele tentou exterminar o mal numa sociedade inteira. A gente pega esse caso do cachorro, em que ele só foi lá dizer: olha, tá aqui o cachorro, mate, mas acabou sendo ele o responsável por eliminar, por aniquilar aquele mal. E a gente percebe que numa projeção maior, ele era o responsável por aniquilar um mal na mente das pessoas, né? Então tem todo esse, sei lá, simbolismo. É um livro, assim, voltando à questão da interpretação pessoal, é muito... Se tudo que eu falei até agora era pessoal, isso aqui é muito mais, né? Como eu falei, é um livro sobre amadurecimento, sobre inocência. De uma certa forma, matar um passarinho que não faz nada de mal é um pecado, mas, sei lá, de uma certa forma, essas crianças também no início não faziam nada de mal, né? Elas só queriam brincar um pouco com o Bradley. Então, quando elas perdem a inocência delas, também é uma forma de cometer esse pecado, né? De
você amadurecer, você, assim, perder toda aquela inocência, aquele modo de pensar sem mal nenhum presente. Então eu acabo que isso é muito muito da minha leitura, querendo generalizar isso, sabe? Quando todos nós, um dia, que já perdemos a nossa inocência a cada dia, com os crimes que a gente vê na TV, com tudo o que está acontecendo, com as crianças de hoje, que daqui a algum tempo também vão tomar as pancadas da vida, sabe? Esse livro, eu sei que é um pouco clichê falar sobre isso, mas é assim, ou você amadurece, ou você amadurece. Você não consegue ser imparcial, sem sentimentos, frio em relação a todas as atividades, em relação a todos os acontecimentos que acontecem à sua volta. E é um livro, eu não sei, sabe? O clima do seu coração, da sua mente muda assim que você termina de ler esse livro. Tchau, tchau.